Olá, começa agora o programa Perfil. Para você que está assistindo pela primeira vez, aqui nós vamos falar além da política, dos projetos. O nosso objetivo é saber mais sobre a vida do vereador ou da vereadora, como que foi a infância, qual será o livro preferido, será que ele pratica algum esporte? E ele vai contar uma história que ninguém conhece. Fique ligado porque começa agora o Perfil e o vereador de hoje está no primeiro mandato. Nasceu em Campinas em 1986, na região do Campo Grande, hoje distrito. Iniciou uma atuação em trabalhos sociais em 2012. Com um celular na mão, muita força de vontade, começou a ajudar a comunidade. É por aí, Igor Diego. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Perfil. Eu que agradeço o convite, foi por aí mesmo. Esse é um pouquinho do resumo da nossa história. Foi esse o início, agradeço, o convite, agradeço a todos os profissionais da TV Câmara que estão dando esse suporte pra gente e espero ser um programa, um conteúdo bem bacana aí, trazer bastante novidade pro pessoal. Então vamos falar sobre essa história de pegar o celular e fazendo vídeo. Em 2012 você tinha 26 anos. O que aconteceu para a partir daquele momento você começar a fazer vídeo e mostrar ali a região? O distrito do Campo Grande, assim como do Ouro Verde, ele é um distrito que não tem uma mídia de informação própria. Então, é uma região também considerada dormitório. E isso é o seguinte, nesse período eu trabalhava em Paulínia, saía e voltava à noite, como perfil daquela região eu me enquadrava. Quando eu buscava informações do nosso distrito, da nossa região, eu não tinha. Então, nas horas vagas, eu comecei a ser um canal de informação. Começamos através de um site, e aí logo vimos que o perfil da região é mais para as redes sociais. Diminuímos conteúdo e fazendo vídeos rápidos, vídeos simples, a linguagem do povo. E foi assim que nós começamos o trabalho e os vídeos. A ideia que era ser um canal de informação acabou se transformando em um canal também de ajuda social, um canal de achados e perdidos, ou seja, encaixamos do que a região precisava. Aos poucos nós fomos se enquadrando e nós chegamos a ter aí a 90 mil seguidores nesse canal. E antes de 2012, você já tinha tido alguma experiência, algum blog, já tinha feito vídeo, sabia alguma coisa sobre jornalismo ou foi uma primeira experiência até de certo ponto despretensiosa? Sim, eu nunca tinha tido esse tipo de trabalho, até porque eu sou formado em TI, Então eu trabalhava como TI, não como comunicação. Então até o perfil de comunicação do canal, do blog, não é um perfil, digamos assim, que a imprensa está acostumada. É uma comunicação direta, simples, uma linguagem diferente. Aí daí para frente eu fui aprendendo o que é uma pauta, o que é a gente uma linguagem mais corporativa. Mas até então eu nunca tinha tido essa experiência como comunicador. Agora, quando você iniciou em 2012, nesta época a polarização no país já estava muito grande, Você postava os vídeos e as pessoas te apoiavam, aumentavam o seu coro ali? Ou você recebia críticas e aí como é que você lidava com elas? Porque a internet a gente sabe que é um pouco complicado, Poxa, bem bacana você falar isso porque você me fez lembrar um dos períodos mais difíceis na minha vida. Assim que o canal deu certo e ganhou uma proporção dentro da região muito boa, começaram a vir muitas críticas. As pessoas falando que eu estava com intenções ou segunda intenções, que na verdade eu não estava naquele momento. Até hoje, por exemplo, a gente não cobra, nunca cobrou para fazer nada e tal. Seria justo, porque é um trabalho, mas mesmo assim não era a intenção nem o objetivo. Mas essas críticas, elas me paralisaram cerca de uma semana. Eu fiquei uma semana sem conseguir postar mais nada, porque meu corpo entrou em uma segurança natural, E aí o que aconteceu? Depois de uma semana a gente teve aquele despertar que todos os líderes, eu comecei a ver os perfis, todos os líderes, seja evangélico, seja político, ou seja, todos os líderes, a gente entra nas redes sociais e eu via muitas críticas. Então eu entendi, se eu quisesse ser um líder daquela região, a primeira coisa que eu teria que aprender era lidar com as críticas, que isso é natural. Então, depois dessa semana que eu tive uma estratégia, eu comecei a postar conteúdo e não ler os comentários. Eu já preparava o segundo conteúdo, o terceiro conteúdo,
Até um dia que eu voltei, conseguia ler, conseguia digerir essas críticas de maneira natural. Então, foi um processo de maturidade, porque a gente que não está na área de comunicação, não está se expondo tanto, a gente tem uma segurança. E ali a gente, a partir de um dia para o outro, a gente começou a ter muitas críticas, inverdades e etc. Você entende que estas críticas que você recebia, de um certo ponto, te dá uma experiência ou uma casca para as críticas que podem surgir aqui no Legislativo? Sim, eu creio que tudo que eu passei naquele período foi um preparativo para o hoje. Todos os caminhos ali, né, como eu sou cristão, então eu creio que tudo é uma preparação de Deus e permissão de Deus. Para que hoje a gente conseguisse, né, aguentar aí o que nós estamos aguentando e também até dar uma resposta. Porque eu creio que o povo, ele está numa época que ele sabe a verdade. Olhando no olho de quem está falando, ele sabe já interpretar a verdade. Então eu aprendi a falar a verdade, a explicar, quando tiver um mal entendido, explicar, quando eu errar, pedir desculpa, e toda essa humildade me trouxe até aqui e vai fazer a gente conseguir um mandato com maior, digamos assim, não leveza, mas talvez com uma maior transparência de mandato quanto vereador. Bom, você nasceu em Campinas, sempre cresceu lá no Campo Grande, e como é que foi a sua infância? Sim, eu nasci lá, né, em 1986, onde eu resido até hoje, tá, no mesmo local. Tinha duas irmãs ali também mais velhas, né, do que eu, que são também da região do Campo Grande. Hoje elas se mudaram, uma está em São Paulo, outra continua em Campinas, mas eu continuo lá no distrito. A minha infância foi praticamente por lá. A época que o distrito do Campo Grande, a gente tinha bastante fazendas, a gente tinha bastante áreas verdes, né? Não era um aglomerado urbano tão quanto é hoje, um distrito populista, né? Assim, popular, com quase 190 mil habitantes. Então a nossa infância foi aquela infância mais de rua de terra, brincadeira na rua, indo para as matas, brincar com a galera. E as escolas também. Eu estudei sempre nas escolas do distrito do Campo Grande. A gente ia naquele período da primeira infância ali no colégio, a gente ia visitar com a escola outra casa, era aquela coisa diferente de hoje, assim, mas as raízes são dali. O distrito ganhou, assim, se transformou dos últimos anos para cá, mas eu peguei aquela fase que a gente saía com a sacolinha no pé para não sujar o tênis, as questões de médico, dentista, era tudo centralizadas, então o Igor, a gente vai hoje para a cidade, né? Era uma viagem, né? Era uma viagem, andava bastante para pegar o ônibus, porque o ônibus não chegava tão próximo aos bairros. Então foi essa história lá no distrito do Campo Grande. E você teve liberdade, então, para brincar na rua, né? Fora de casa, fora dos condomínios, que hoje é muito comum. Você aproveitou essa época, então, ou já tinha um medo de violência? Como é que você lidava com isso, meados da década de 90? Olha, a violência lá no distrito do Campo Grande, eu me recordo bem que era bastante complicada, como também é hoje. Mas antes era assim, né? Bastante mortes no bairro, aquela disputa entre o crime, existia já. Tá? Mas isso não era um impeditivo pra gente, a molecada, as molecadas, era a coisa mais entre crime de uma gangue contra outra, crime organizado, não interferia na vida do cidadão, da criançada, assim, a gente nunca teve esse problema lá, que é uma morte de uma criança inocente, esse tipo de coisa, esse medo nós não tínhamos. Tá? A gente aprendeu a lidar, a andar no meio dessa situação controversa, a gente vivia solto ali, sim, sem essa preocupação. Chegou a praticar algum esporte ou deixava só para educação física? Não, a educação física era a principal da escola, né? A matéria querida ali da garotada. Sim. E depois a merenda, né? Também. Então a gente ótimo momento. Do recreio, do intervalo. Mas educação física, sim, eu fiz parte. Inclusive fui presidente de um dos times de futebol amador aqui do município de Campinas. Tá. Já na minha adolescência, eu fui presidente de uma equipe lá do bairro mesmo, do Novo Maracanã, onde eu moro até hoje, que eu nasci, né? Na mesma casa. Então eu fui presidente, participamos do futebol amador, o time existe até hoje, eu saí um pouco do time devido aos compromissos, mas acompanho. Então, como que chama? Futebol Galácticos. Futebol Galácticos. Então nós montamos lá um time de futebol amador
e praticava bastante esporte. E era goleiro, né? Isso que eu ia te perguntar. Então, você é goleiro, é uma posição ingrata. Você tentou jogar na linha e os caras foram te recuando, ou é uma paixão? Fala, não, quero ser goleiro, tenho a paixão, vi o Rogério Ceni, Zete. Como é que surgiu essa história de ir pro gol? Primeiramente foi a influência do meu pai, né? Meu pai também era goleiro, então a primeira influência era essa. Eu ia na beira dos campos, assisti ele, tive isso. E o segundo é que não era bom de bola mesmo. Aí ou você vira goleiro ou você vira juiz. Aí eu achei melhor pelo menos ser goleiro. Ir pro gol. Mas também eram as duas posições eu ocupava, digamos, mais ingratas, que é o presidente do time e também o goleiro. O presidente do time é aquele que tem que colocar os outros colegas, amigos no banco. Então era difícil também decidir quem ia jogar, quem não ia. Então, e é só colega, só amigos. Então eram duas situações também bem difíceis. Fazer um trabalho já de comunicação, de relacionamento, é muito difícil. Gestão de pessoas, né? Gestão de emoções, porque cada um entra em campo de um jeito. Um você tem que dar uma pilha maior, outro você tem que diminuir o gás. Então tudo isso eu aprendi ali nessa época aí do futebol amador de Campinas aqui. E acompanha futebol até hoje ou se distanciou? Eu me distanciei um pouco. Eu gostava, eu sou bugrino, torço pro Guarani, eu gostava muito também de ir nos estádios, devido à violência, algumas questões, os filhos aí foram nascendo, a gente foi bastante. Eu me reservei um pouco também, mas eu assisto mais hoje pela televisão mesmo. Tá. Que ponto turístico que você gosta de ir aqui na cidade? Olha, aqui em Campinas, é bom você falar isso, eu sempre assim, gosto de conhecer novos pontos turísticos. Inclusive, gostaria de deixar uma sugestão para os nossos telespectadores da TV Câmara, que não são poucos. Existe o Pico das Cabras aqui em Campinas, né? Que é um lugar pouco explorado e que recentemente eu conheci. Apesar de ter nascido aqui, não sabia que tinha um lugar bacana como aquele. Outro ponto que eu gostaria de deixar como indicação é a Mata Santa Genebra. Nós, aqui em Campinas, principalmente, o ex-vereador Sidão Santos, dessa casa, agora está presidindo a mata. Inclusive, eu já fiz uma sugestão para ele, levar as escolas. No meu tempo, a gente ia só para o bosque. Hoje em dia, as crianças só vão para o Hop Harry. E aí eu falei para o Sidão tentar organizar. A Mata Santa Genebra é um patrimônio muito legal aqui em Campinas, tá? Estou falando fora os tradicionais, né, que é o mais conhecido Taquaral, digamos assim. A Pedreira do Chapadão, o Parque das Águas, todos esses pontos são bacanas para dar um passeio aí, com a galera, com a família. No meu caso, que sou bem família, gosto de fazer aos domingos. O Pico das Cabras tem um observatório muito interessante e no mês de janeiro, no final, o Sidão Santos deu uma entrevista ao vivo aqui para o Câmara Total, exatamente para falar sobre a Mata Santa Genebra. É um trabalho muito bacana, mais de 700 espécies, então é um grande local mesmo que nós temos aqui na cidade de Campinas, com flora, com fauna, diversos animais, é um trabalho bastante interessante mesmo. Igor, qual foi o primeiro emprego que você teve e quantos anos você tinha? Olha, meu primeiro emprego foi com 16 anos, né? Como emprego registrado, como carregador. Essa profissão, ela existia, eu lembro que eu trabalhei prestando serviço na Caixa Econômica Federal. Então é o rapaz ali que troca a água, que carrega os computadores, que ajuda nesse, digamos, serviços gerais aí. Vinha caminhão, descarregava, carregava, mudava a cadeira. Era isso aí. Antes disso, eu trabalhei com o meu pai numa padaria. Meu pai era comerciante. Então, até os 16 anos, eu ia com meu pai às 3 horas da manhã, porque ele também era uma padaria de bairro, do próprio Campo Grande. Então, uma padaria pequena, onde ele mesmo era o padeiro e o proprietário, né? Não tinha muitos funcionários. Então, eu ia às 3 horas da manhã com ele, ajudava ele a fazer o pão, e depois, no período da manhã, já encaixava e ia para a escola. Aí eu conseguia descansar um pouco à tarde. Então eu trabalhei e ajudei meu pai na padaria também. E para você tudo bem isso? Ou você ia meio empurrado, aquela história de adolescente, poxa, eu não queria trabalhar, mas estou sendo obrigado. Como é que foi esse período para você? Olha, foi um período fantástico. Tudo bem até a gente despertar, porque acordar 3 horas da manhã, eu acho que nenhum adolescente gosta, nenhum quer. Sim. E é difícil. A gente ia dormir, eu lembro certinho, eu ia dormindo no carro mesmo assim. Mas hoje eu vejo que a experiência como padeiro e a experiência também no balcão, que é conversar, ter relacionamento, aprender, atender ao cliente, isso me fortaleceu muito, eu tenho muito orgulho do meu pai, né, que não é mais vivo, né, mas orgulho e agradeço por todas essas experiências que só me fez ser
e valorizar as profissões mais simples e saber que tem gente ralando pra caramba aí para que enquanto a gente faz aí os projetos. Então me ajudou, tudo isso eu agradeço. Bacana. Como que começou a sua relação com a política e quando que você decidiu se filiar em um partido? Olha, eu me filiei agora recentemente, eu nunca antes era me filiado a partido, até porque a questão partidária para mim, particularmente falando, era uma barreira, uma resistência que eu passei a desacreditar em partidos políticos devido às corrupções, às notícias. Então até assim, eu não tinha essa esperança em partidos e agora a gente faz parte daquilo que eu nunca acreditei. Quando eu me resolvi ser candidato, era como se fosse um mal necessário ter que ter um partido. Mas aí eu fui procurar as ideologias, o estatuto, é a dica que eu deixo também, para quem quer aí ingressar na vida política. Olha as ideologias do partido, o estatuto, todo partido tem, e aquele que melhor tem as características, e hoje eu sou do Republicanos, e as características desse partido foi de encontro. Eu me interessei por política justamente depois de 2002, uns 8 anos, 12, devido à página. Porque a política ela é um sistema muito forte e poderoso. Quando eu comecei com a página ali e tal, a política apareceu naturalmente. Primeiro porque via que eu tinha acesso às casas, as pessoas gostavam do meu trabalho. Tá. Então eu recebi um convite político para que assessorasse a ex-vereadora Neuza do São João, que passou por aqui também, que é lá do distrito. Ela me convidou para ajudar ela em algumas demandas que ela não estava conseguindo. Então, foi aí que eu tive o primeiro contato com a política. Falei, poxa, eu na área de TI parti para uma assessoria. Então, é importante dizer que eu fui assessor também aqui da Câmara. Tá? Foi aí que eu tive o meu primeiro aprendizado. Eu vim para ajudar ela nos últimos 2 anos de mandato dela, para tentar restabelecer alguns parâmetros digamos assim, do povo, entre o gabinete e o povo. Quando você decidiu se filiar e falou, olha, eu vou concorrer a um cargo de vereador, o que sua família pensou? Olha, principalmente a minha esposa, né, ela ficou muito com medo, devido às questões das notícias ruins ser, às vezes, mais ampliadas ou ganhar mais repercussão do que as boas. Então, a vereadora lá do Rio morreu, o fulano, não sei de onde ali, o carro dele teve tiro. Então, o que passa na cabeça da esposa, primeiramente, é essas informações negativas. Ela ficou bastante repreensiva, só que aí a gente, como eu falei, a gente é cristão, graças a Deus por isso, e ela buscou em Deus essa resposta, esse fortalecimento, e logo ela teve de Deus mesmo, ela e Deus teve ali seu acerto, e ela se transformou numa pessoa que estava apreensiva, numa auxiliadora. Então, ela começou a me apoiar depois disso. A minha irmã também, né, que me ajuda bastante, assim, me dá esse apoio depois que a minha mãe faleceu, enquanto eu ainda era jovem, minha irmã que me criou. Então, ela também tinha essa preocupação e hoje eles dão uma força. Hoje eles, na verdade, quando eu decidi, eu envolvi eles, né? Porque quando você faz uma escolha como essa, não tem como falar, eu vou e vocês não tem nada a ver com isso. Vou sozinho, né? Não dá. Então é os filhos, meus 2 filhos, hoje eles têm essa responsabilidade, minha esposa, minha irmã e os parentes mais próximos aqui de Campinas. Igor, estamos nos encaminhando já para o fim aqui do nosso perfil, mas antes nós temos um quadro. O que ninguém sabe, uma história, uma curiosidade, alguma coisa que aconteceu na sua vida que quem está nos assistindo não tem a menor noção, mas que é verdade que aconteceu. Que história que você pode contar pra gente? Olha, o que ninguém sabe é que lá ainda no distrito do Campo Grande, tá? Eu participei de um projeto Escola da Família, que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Aí esse programa Escola da Família eu trabalhava sábado e domingo, o governo do estado pagava a minha faculdade. E nesse programa Escola da Família, lá atrás, eu fiz um projeto de computação. Eu dava aula de informática, sem ser formado em TI, porque eu queria ingressar na especialização. E ali eu fui premiado no estado de São Paulo por esse projeto no distrito do Campo Grande. Nós formamos uma turma
mais de 120 pessoas. E o que me chamou a atenção naquela época foi que as senhoras, as pessoas da terceira idade, que era uma das classes, elas tiveram o primeiro acesso com o computador na vida, naquele período. Então elas chegavam a clicar assim, apertar na tela do computador, porque o único contato com tecnologia era no banco, que era touchscreen. E até eu descobri por quê, elas não sabiam o que é um mouse, um teclado. Então ali foi assim, meu primeiro trabalho social para o povo, e que assim, eu nunca contei, nem na campanha, nunca contei em um período anterior, bacana, mas que ficou dentro de mim inclusive o nosso projeto foi premiado no estado inteiro, o melhor projeto do estado, quando eles conheceram a grandeza que estava sendo realizada lá no Campo Grande. E existe até hoje ou não? A Escola da Família existe até hoje. Ótimo. E para a gente poder encerrar, mais um quadro aqui no Perfil. Agora com as preferências. Eu vou fazer algumas perguntas e você me diz o que você gosta mais. Seu livro preferido? Hoje é a Bíblia. O melhor filme que você já assistiu? O melhor filme que eu já assisti? Puxa, eu não preparei a resposta, hein? O melhor de todos? Um que você gosta muito, um gênero que você costuma assistir? Olha, por incrível que pareça, é Matrix. Um lugar para curtir uma viagem. Pode ir para qualquer lugar do mundo. Para onde que você iria? Eu nunca viajei fora do país, tá? Mas eu gostaria de conhecer, primeiramente, toda ali a questão do Nordeste. Nordeste do país. Tipo de música favorita. Entrou lá no seu carro, ligou o rádio, o que vai estar tocando? Louvor. Louvor. Comida preferida. Tem um chefe, pode fazer qualquer prato para você. O que você vai pedir para ele? Eu vou pedir massa. E para encerrar, um sonho. Um sonho? Eu tenho um sonho de um dia poder ser uma célula positiva para viabilizar outras células dentro do meu convívio social, principalmente nos distritos mais carentes. Então eu entrei na política com esse sonho, de poder um dia usar a minha influência para viabilizar outros que hoje não têm essa influência ou essa voz. Igor Diego, muito obrigado pela sua participação aqui no Perfil. Tenho certeza que quem está nos assistindo gostou de conhecer este outro lado, sobre o projeto, sobre a sua vida no Campo Grande, tudo que você passou. Então, agradeço imensamente a sua participação e até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Igor Diego aqui no Perfil, muito obrigado a você de casa pela companhia e pela audiência e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.